A paz do Senhor Jesus esteja com você, minha irmã, esteja com você, meu irmão. A liturgia católica recorre muito a símbolos para transmitir e, ao mesmo tempo, colocar em sintonia os fiéis dentro do tema ou do período que a liturgia quer viver. A linguagem simbólica é uma das linguagens mais próximas ao ser humano e a liturgia faz um uso muito útil, muito sábio desta linguagem simbólica. Quem vai à igreja por esses dias vai reparar alguns símbolos, vai notar alguns símbolos que não costumam estar na igreja. Por exemplo, o chamado símbolo da coroa do Advento, que é aquele candelabro, aquele conjunto de 4 velas, em alguns lugares de uma cor idêntica, em outros lugares com cores diferentes, justamente que transmitem ou lembram o fiel que a comunidade está em compasso de espera, está vivendo um tempo especial. São 4 velas simbolizando os 4 domingos que antecedem a celebração do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Pois é, a palavra advento tem exatamente este sentido, a espera de um grande acontecimento. Na realidade, ao celebrar o nascimento do Senhor Jesus Cristo, reaviva-se a grande promessa. Aquilo que, de fato, está presente em toda a narrativa bíblica. E que promessa é esta? A promessa, o compromisso, o empenho de Deus salvar a humanidade. Aqui, amigo, amiga, vale a pena lembrar e reforçar, dentro do contexto cristão, Natal não é uma data do calendário, 25 de dezembro, não. Natal, nós celebramos, quando celebramos o Natal, celebramos um mistério, ou seja, este evento extraordinário que fez o Senhor Jesus, o Filho de Deus eterno, nascer, ser humano entre nós, com o objetivo, veja bem, de restaurar a humanidade. Jesus é o grande sinal, a grande afirmativa deste imenso desejo de Deus de ver a nós, seres humanos, vivendo em paz, na justiça, no shalom de Deus, na plenitude da vida divina. E aí, veja, de um lado, então, este grande desejo de Deus, esse empenho, mais do que desejo, empenho de Deus de ver a humanidade salva, e de outro lado, a história da humanidade sempre recheada de turbulências, sempre recheada de desordens, algumas destas desordens manchadas com barbárie, com crueldade, com desumanidade, com exploração, com opressão. E, evidentemente, nesta desordem, nesta opressão, quem é que mais sofre? Senão as camadas mais simples, aquela classe de pessoas mais empobrecidas, mais desprotegidas. E é da alma do mais profundo destas pessoas, ao longo da história, vem o clamor para a salvação. Este desejo que está presente
na alma do ser humano. O ser humano quer viver feliz. Eu disse que Jesus é o grande sinal, a grande prova material até, do empenho de Deus em querer salvar a humanidade. Mas aí, a história de Jesus, do ponto de vista humano, também termina em tragédia. E o término trágico da vida humana de Jesus, ou do ponto de vista humano de Jesus, suscita naturalmente uma pergunta. Ok, Deus quer salvar a humanidade, nos deu seu Filho como prova deste empenho real, verdadeiro, para restaurar, regenerar o ser humano, mas o fim dele foi igual ao fim de milhões de pessoas ao longo da história. Foi rejeitado, foi manipulado por uma elite que não queria perder seus privilégios. E o fim dele foi trágico. E aí, diante do fim trágico do Senhor Jesus, bate a dúvida. Mas será que a humanidade não tem salvação? Será que a humanidade não tem jeito? Será que nós vamos ter que viver constantemente sob a opressão do tirano de plantão? Seria se Jesus não tivesse ressuscitado, e seria se Jesus não tivesse antecipado justamente este fim glorioso. E aí, aquela primeira promessa se encontra fortalecida na segunda promessa, que na verdade é uma continuação ou é um complemento, aperfeiçoamento da primeira promessa. A humanidade tem salvação, sim, desde que a gente acredite na missão do Senhor Jesus Cristo. E aqui eu quero lembrar algumas figuras muito bonitas que no Antigo Testamento os profetas tentavam usar para animar o povo a não desistir, mesmo passando por dificuldades, diante de opressões, diante de derrotas, diante de humilhações que o povo sofria. Os profetas falavam em nome de Deus. Deus vai plantar uma semente e esta semente vai brotar apesar da terra árida. Deus vai fazer brotar um tronco, um ramo nesta família de Jessé, apesar do tronco estar queimado, este ramo brotará. Esta promessa de que há salvação, sim, mesmo diante da desolação. Jesus, para animar e fortalecer o seu grupo, diante do desânimo que ia cair sobre eles, vendo o fim humano, trágico da vida de Jesus, ele lhes diz: não tenha medo, a salvação está próxima. E se é Jesus que está falando, amiga, amigo, isso não é demagogia, isso é verdade. E o desejo de Jesus é que nós acreditemos e confiemos nesta verdade. Se é Jesus que está falando, é isto que vai acontecer. As pessoas podem colocar ou se opuser a ele da forma que eles quiserem. E tem muita gente que ao longo dos anos tentou destruir Jesus. Não conseguiram e não conseguirão, porque
tudo passa, menos a sua palavra. Só que Jesus não apenas diz que nós devemos confiar nele, Jesus diz também como é que nós podemos fazer para que esta salvação seja percebida realmente próxima, factível, bem perto da vida da gente. Ele nos dá 2 caminhos. O primeiro caminho, ele nos pede para que a gente se mantenha vigilante. Ou seja, para que a gente se mantenha ativo no bem. Não deixar desanimar, não deixar o sono ou talvez a demora dessas coisas acontecerem, desmotivarem a gente. E ligado a esta motivação constante, Jesus nos pede, olha só, para que a gente não se deixe iludir, para que a gente não se deixe enfeitiçar pelos valores do mundo. No tempo dele, Jesus falava da gula, Jesus falava da bebedeira. Se estivesse vivendo hoje, certamente ele falaria do consumismo, do egocentrismo, que está querendo tomar conta da gente. Tomem cuidado, para que vocês não se deixem enfeitiçar por estas falsas promessas. O primeiro caminho, manter-se ativo no bem. O segundo caminho, orar sem cessar. Amigo, amiga, orar não é simplesmente repetir fórmulas, mas a oração verdadeira é aquela oração que faz com que o orante entre na mais plena sintonia com o Deus a quem ele ora. E aqui eu vou pedir licença e perguntar a você, tem orado? Há quantos anda a sua vida de oração? E como é que está esta oração? Às vezes a gente encontra, eu na minha condição de padre, eu encontro pessoas que me perguntam, padre, o senhor conhece alguma oração poderosa? Tem gente que acha que as orações funcionam meio automaticamente, sabe? Como se fossem fórmulas mágicas. Você fez esta oração, pronto, resolveu os problemas, ou seus problemas são resolvidos. Não é bem assim, não. Mas continuando na conversa, padre, o senhor conhece alguma oração assim, para usar a linguagem do povo, poderosa? Eu digo, conheço sim. E a pessoa se enche de expectativa. E qual que é esta oração? Eu digo, a mesma oração que Jesus nos ensinou e que ele rezava certamente, que é a oração do Pai Nosso. Mas não no sentido de fórmula, mas olhando o sentido da oração. Jesus nos pede, por exemplo, para que a gente rogue ao Pai, venha a nós o vosso reino. Como desejamos que esta vida nova de Jesus de fato aconteça. E se desejamos isto, é porque nós queremos colocar a nossa mão na massa para que isso de fato aconteça. Veja, amigo, quando Jesus fala a salvação está próxima, ele não está apenas fazendo discursos bonitos, não. Ela está próxima e ficará cada vez mais próxima se nós nos mantivermos ativos na prática da caridade e atentos na oração. Agora, o fundamento disso tudo é a confiança na promessa do Senhor Jesus.
se esta confiança for verdadeira, nada, absolutamente nada, nos abalará. Nada, absolutamente nada, nos desviará do caminho de praticar o bem, sempre, de orar, sempre. Que a paz do Senhor Jesus permaneça com você e com todos aí em sua casa.